de dor de escrever pro meu lado. Ah, Jéssica. Se você não acha furo, né? Vai dar certo, patrão? Galera, então, para continuar a aula aí de semana passada, tá? A gente vai falar aí das partículas atômicas, tá? Falar de prótons, nêutrons e elétrons. Galera, quando química geral, né, então a gente está vendo aí um basicão, né, onde a gente vou passar aqui para vocês, né, estou passando para vocês assim o básico da química que vocês vão aplicar nos demais conteúdos, tá? Então, a gente vai ver aqui de forma muito ampla, né, sem a gente estar aprofundando muito, tá? Porque isso aqui é mais uma catada para vocês terem a noção do que é o próton, o que é o nêutron, o que é o elétron, o que é uma substância, tá? Aqueles métodos lá de separação. Então, assim, é mais um básico mesmo, né, para vocês poderem aprofundar nas demais disciplinas aí. Então, na última aula a gente estava falando sobre os modelos atômicos, né, e durante a aula, né, a gente falou sobre o modelo atômico de Dalton, falou sobre o modelo de Thomson, Bohr, o Rutherford, né? Então a gente encerrou, se eu não me engano, lá falando sobre o modelo de Bohr, tá? E cada um ali, né, à medida que foi passando o tempo, eles foram acrescentando, né, um conteúdo a mais, né, a cada modelinho que estava sendo proposto, né, para determinada época, né? Então, quando a gente começa lá naquele modelo de Dalton, né, e termina ali no modelo de Bohr, a gente começou ali de um átomo, né, que tinha um núcleo maciço e indivisível, né, terminando ali conhecendo algumas partículas, né, que fazem parte do átomo, como o próton, o nêutron e o elétron. Então, quando a gente pega essas três partículas, né, são as três aí principais que a gente trabalha na química, né? O próton, ele vai ter uma carga positiva, tá? O nêutron, ele tem uma carga de zero, né, igual a zero, então por isso que a gente chama ele de nêutron, né? Então ele não apresenta aí carga positiva ou negativa. E o elétron, né, com a carga negativa, tá? A massa, quando a gente fala de massa, seria o peso, tá? Então, se a gente considerar aí, peso 1, né, de unidade de massa atômica, né, o próton tem uma massa relativa igual a 1. O nêutron, ele também tem massa relativa próxima de 1, então a gente considera que a massa dele é 1, tá? E o elétron, ele já tem uma massa assim, muito inferior ao próton ou ao nêutron. Ou seja, eu teria que dividir né, que é a massa, uma unidade de massa atômica dividida ali por 1840. Então, para mim poder encontrar essa massa do elétron, tá? Então é uma massa assim bastante insignificante, né, em relação à massa do átomo, tá? Então, quando a gente pega um átomo de hidrogênio, por exemplo, no caso do hidrogênio, ele só tem um próton, né? Então, quando a gente fala, o hidrogênio pesa uma unidade de massa atômica, tá? Então, a gente está levando em conta o peso de quê? O peso do próton, tá? Para determinar a massa atômica do hidrogênio. Ele não tem nêutron, tá? Ele tem somente o próton lá no seu núcleo, tá? E um elétron girando em torno ao seu redor ali de acordo, né, com aquele modelo lá do
de Bohr, né, que a gente chegou a estudar na última aula. Então, a massa do elétron, ela acaba sendo assim, muito insignificante, né, para a gente determinar o peso de um átomo. Tá? E aonde que fica cada carga, cada partícula dessa daqui? Né? Onde que fica o próton, o nêutron e o elétron? A localização do próton e do núcleo, do próton e do nêutron, tá? Eles ficam no núcleo e o elétron na eletrosfera, beleza? Então, basicamente, né, então a gente tem um átomo com prótons, nêutrons e elétrons, tá? Sendo que um tem carga positiva, um não tem carga e o outro é carga negativa. A massa, para a gente achar a massa de um átomo, a gente considera o somatório de prótons e nêutrons e não precisa levar em conta, né, a quantidade de elétrons. Em um átomo estável, né, quando eu falo de estável, né, quando as suas cargas ali são nulas, tá, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, beleza? Então, dentro de um átomo estável, tá? A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Galera, alguma dúvida nessa pequena introdução? Tranquilo. Ah, beleza, então. Então, seguindo aqui, tá? Deixa eu apagar esse. Então, vamos aqui, cargas de íons. Galera, então, eu falei para vocês, né, que um átomo, quando ele está neutro, né, na sua forma estável ali, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, tá? E seguindo isso, a gente vem agora para um conceito, né, que são os íons. O que são esses íons? É quando um átomo perde, né, ou ganha elétron, tá? Então, quando um átomo está com um excesso de carga positiva, né, nós chamamos esse íon de cátion. Quando um átomo está com excesso de carga negativa, nós chamamos esse camarada aí, esse íon aí, de ânion, tá? Então, mas como que vai acontecer isso, né? Um átomo ganhar carga, ele ficar com carga positiva ou ficar com carga negativa? Vai depender muito, né, do tipo de ligação que esse átomo estiver fazendo. Então, em alguns momentos, os átomos eles vão ganhar elétrons, e em alguns momentos eles vão perder elétrons, tá? Então, toda vez que acontece uma reação química, por exemplo, aqui, Ca Na mais Cl, né, produzindo NaCl, tá? Então, toda vez que acontecer uma ligação química aqui, tá acontecendo, né, uma troca, né, de elétrons. Nesse caso aqui,
nós temos o Na, que é um composto metálico, e o Cl, que é um ametal. Tá? Depois eu vou passar para vocês tabela periódica, né? Aí vai vir toda essa classificação de quem que é metal e quem que é ametal. Quando acontece esse tipo de ligação química aqui, ó, a gente tem um sódio que está lá na família 1A, tem um elétron na última camada, e a gente tem o cloro que está lá na família 7A com 7 elétrons na última camada. Tá? E aí o que, que acontece aqui? O cloro, né, por ele ser um átomo maior, por ele ter uma eletronegatividade, depois eu vou passar todos esses conceitos para vocês, tá? Ele atrai esse elétron do sódio, tá? Então o sódio aqui, quando acontecer a reação química, né, ele vai se tornar o Na+. Por que Na+? O sódio, ele está lá na tabela periódica, ele tem número atômico igual a 11. Tá? O que significa isso? Que ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, quer dizer que ele tem 11 elétrons. Tá? A quantidade de prótons ela é igual à quantidade de elétrons. E quando esse Na ele passa o elétron dele para o cloro, tá? Ele vai ficar aqui com 11 prótons e 10 elétrons. Tá? E aí o que, que vai acontecer? Se ele está com 11 prótons, se ele está com 11 cargas positivas e ficou com 10 cargas negativas, tá? No fim das contas aqui, ó, ele está com excesso de uma carga positiva. O mesmo acontece aqui com o cloro. O cloro ele é um elemento químico 35, então quer dizer que ele tem 35 prótons. Ele estando, né, estável ali, ele tem 35. Oi? Cloro é 17, filho, não? Cara, 35 é a massa, né? Isso. Deixa eu só pegar a tabela aqui. É isso mesmo. É que eu confundi com a massa ali. 17, valeu, hein? 17. E aí o que que acontece? Ele está com 17 prótons e 17 elétrons. Quando o Na doa esse elétron para o cloro, tá? Ele vai ficar com 17 prótons e 18 elétrons. Indo por essa lógica, ele vai ficar com 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. No fim das contas aqui, ó, ele está com excesso de uma carga negativa, tá? Então, esse camarada aqui, o Na, se a gente quiser classificar ele, a gente vai classificar ele como um cátion, tá? Por quê? Porque ele ficou com excesso de carga positiva. O cloro, a gente vai classificar ele como um ânion, tá? Porque ele ficou com excesso de uma carga negativa. Só que aqui, como eu falei para vocês, falei, olha, o elétron, ele tem massa, né? A massa dele é 1 dividido por 1840, tá? Ou seja, é uma massa assim, muito insignificante. Então aqui, ó, o peso do Na, a massa atômica do Na, mesmo ele perdendo elétron, tá? No caso do Na é 23, tá? Mesmo ele perdendo esse elétron, ele ainda vai continuar com a massa dele igual a 23. O cloro, que é 35,5, né, que eu estava aí fazendo a confusão aqui no número de prótons, tá? Mesmo ele recebendo esse elétron aqui, ele ainda vai continuar com o peso dele lá de 35,5, tá? Então, a massa do elétron nessa troca aqui, eu estou fazendo uma
uma doação aqui simples, né? Um elétron, tem reações aí que os meninos já viram, que vocês verão também, né? Que acontece aí de ir 3 elétrons, 4 elétrons aí de um átomo para outro, dependendo do tipo de ligação. Então, assim, vai depender muito, tá? Mas lembrem-se que a massa permanece constante, beleza? Galera, por enquanto, né, vocês não precisam saber desse negócio aqui de tá indo um elétron, esse cara aqui tá doando um elétron, esse aqui tá recebendo um elétron. Ainda não é o momento. Talvez daqui 3, 4 aulas a gente vai chegar nessa parte aqui. O importante é a classificação. O que é um cátion e o que é um ânion, tá? Sobre cátion e ânion, alguma dúvida? Então tá silêncio, considero aí que tá tranquilo. Beleza. Pessoal, continuando aí, a gente vai falar do número atômico, né, que a gente chama aí de Z. O que é o número atômico do átomo? O que vocês acham que é? Acho que o número atômico é um número total de prótons e nêutrons, não? Ou iguais. Bom, o número atômico, tá? Ele é o que eu costumo dizer. Ele é a identidade do átomo, tá? Por que disso? Um átomo, né? A gente viu aqui num exemplo bem simplesinho, né? Que ele pode ganhar ou perder elétrons, né? Então, durante ali uma reação química, né? O que faz a reação química acontecer, né? Essa afinidade de um querer ganhar elétron e um querer doar elétron, tá? Só que o número atômico, né? Quando eu digo aqui que ele é a identidade do átomo, ele é a quantidade de prótons do átomo, tá? Ou seja, dois átomos diferentes, né? Ele, dependendo da circunstância, eles podem ter massas atômicas próximas, né? Semelhantes, dependendo do tipo de reação química que acontecer, tá? Mas eles nunca vão ter átomos diferentes, tá? Nunca vão ter o mesmo número de prótons cada um. Por exemplo, um oxigênio, ele nunca vai ter a quantidade de prótons igual ao flúor, por exemplo. Ele nunca vai ter uma quantidade de prótons igual ao carbono, tá? O carbono, por Jardel ficou mudo aí. Jardel, tô ouvindo. Pra mim, tá travando toda a aula. Alô? Escutando. Ah, beleza. Então, vocês chegaram a escutar até a parte da identidade, do próton? Sim. Ah, beleza. Então, assim, o próton, né, ele é a identidade do átomo. Um átomo de carbono, por exemplo, né, ele tem uma facilidade de ganhar e perder elétrons, né,
é muito fácil, ele pode doar 4 elétrons, como ele pode receber 4 elétrons, né? Então, assim, ele pode ter elétrons iguais aos elementos nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Como ele pode também ficar com uma quantidade igual ao boro, ao berílio, né? Ao lítio, tá? Que, assim, em termos de elétrons, ele vai ter aquela mesma quantidade. Só que, em termos de prótons, tá? Ele sempre ali vai permanecer com aqueles 4 prótons característicos do carbono, tá? Então, por isso que eu falo que o número atômico, né, ele equivale à identidade do átomo, que é a quantidade de prótons que tem no átomo. Então, lá na tabela periódica, tá? Quando a gente pega lá o Ca, por exemplo, tá? Que vocês vão ver um númerozinho lá, né, que fica lá na parte de cima da tabela periódica, tá? No caso aqui, ó, é 29. Ou, quando a gente pega aí o oxigênio, vocês veem um númerozinho aí, né? Na verdade não é nem 6, 6 é o carbono. Igual a 8, tá? Isso equivale à quantidade de prótons que esse elemento, né? Que esse elemento químico tem, tá? Então, ou seja, ele pode ganhar, perder elétrons, né? Que a quantidade de prótons ela permanece. Então, no caso aí do carbono, ele tem 6 prótons. Esse número, geralmente, ele vem na parte de cima, tá? Do símbolo da tabela periódica que está indicando cada elemento, tá? Então, ele fica aqui na parte de cima. Beleza. Um outro número, né, que é muito importante aí para a gente, tá? É a massa atômica. Esse daqui, ó, no laboratório, quando a gente vai fazer aula prática, é o que a gente mais utiliza, né? Quando eu viro quanto que pesa um mol de oxigênio, quanto que pesa um mol de cálcio, quanto que pesa um mol de carbono, tá? E esse aqui, essa massa atômica, é o que mais a gente vai trabalhar lá no laboratório, tá? Essa massa atômica aqui, ó, ela tem uma simbologia, né, que eles determinaram essa simbologia de A, tá? Colocaram aí como sendo A. Como que calcula, né, a massa atômica? A massa atômica, ela é o somatório de Z mais N, tá? Quem é Z? Z é o número atômico, tá? A quantidade de prótons. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de prótons. E o que mais que eu falei para vocês que tem lá no núcleo? Nêutrons. E nêutrons. Tá? Então, a massa atômica de um elemento químico, né, ela é o somatório de prótons e nêutrons, não levando em conta os elétrons. Tá? Por quê? Falei para vocês que a massa de um elétron é 1 dividido por 1840. Então, assim, é muito insignificante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei quanto pesa, né, o átomo de carbono. Tá? A massa do carbono é igual a 12. Tá? Então, se eu quiser saber quantos elétrons, se eu quiser saber quantos nêutrons tem no átomo de carbono, o que eu tenho que fazer? A é igual a Z mais N, o 12 é o A, o Z é esse número aqui, 6,
mais N. Então, N é igual a 12 menos 6, N é igual a 6. Ah, professor, aí é fácil. Então, toda vez que a gente tiver o número aqui, né, igual, por exemplo, do oxigênio, é 16. Então, quer dizer que eu tenho 8 prótons e 8 nêutrons, que dá 16. Mas e no caso, igual, por exemplo, do cálcio? O cálcio é 29, tá? Qual que é a... Jardel, Oi? corrigir de novo, filho. O cálcio é 20, não é não? 20? Não, mas minha vista tá ruim. Não quero usar o cálcio de exemplo. Não. O cálcio também vai dar certinho, que é 40. Deixa eu pegar um outro aqui. Peraí, deixa eu Pega pegar o uma... scan, Vou pegar o vizinho dele. o Scandi, 19. Galera, tá? o potássio com 19, ele tem 19 prótons, né? Se a gente pegar ali a massa dele, tá? Deixa eu pegar aqui na tabela, a massa dele está com 39. Então, se a gente falasse assim, 19 mais 19, 38. E a massa dele é 39, tá? Então, no caso do potássio, ele está com um nêutron, né, a mais aí nessa história. Que quando a gente pega aqui, ó, A é igual a Z mais N, tá? O A aqui, que é a massa, 39, o Z, 19, mais N. Então, N é igual a 39 menos 19, é igual a 20. Jardel, o seu ficou mudo de novo. Tá mudo. Tem alguém colocando eu no mudo aí, ué. Entrou alguém, deu uma interferência. Né? O... Então, galera, a quantidade de nêutrons, né, quantidade de nêutrons que o potássio tem é 20, né, enquanto ele tem ali a quantidade de prótons igual a 19, tá? O que eu estava falando aí no mudo aí, isso aqui assim, não vai ser questãozinha de cair em prova, tá? Só estou mostrando aí para vocês de onde sai o número atômico, né? Que a gente vai trabalhar bastante, tá? De onde sai a massa atômica, que a gente também vai trabalhar demais aí ao longo do curso, tá? O importante, assim, é vocês terem a noção de onde está vindo esses conceitos, tá? Então a gente falou, né, falou de massa, falou do número atômico, né? Na tabela periódica, né, a gente simboliza os elementos aí, né, com, com as letras iniciais aí de seu nome, né? Alguns vão ter duas letras, como por exemplo o sódio, tá? Na. E a segunda letra, né, quando um elemento tem uma segunda letra, tá? Essa segunda letra, ela é minúscula, tá? Ah, professor, mas isso não faz tanta diferença. Às vezes faz sim. Por quê? Esse camarada aqui, ó, é diferente desse aqui, ó. Tá? Então a gente tem aí um elemento químico, né, o cobalto, ele está lá na... Deixa eu localizar ele aqui.
27. Tá lá no 27, né, do lado ali do ferro, né, a gente tem o cobalto 27, que é diferente do monóxido de carbono, tá? Que é o CO. Então, assim, é uma nomenclatura, né, que a gente tem que respeitar, né, que a gente tem que estar seguindo ela aí mais à risca, tá? A gente tem aí o P, né, mas o B, que é diferente do PB, tá? Então, às vezes a pessoa quer escrever aí o chumbo, né, que tá lá, o chumbo que tá lá no 82, tá? Aí ele vai escrever isso aqui, né? PB. Não, não é. No caso, o P aí é o fósforo, né? O outro é o boro. Não é fósforo e boro, né? É chumbo. Então, assim, a gente tem que respeitar essa nomenclatura aí, tá? Galera, alguma dúvida nesse pedacinho aí? Por mim, tranquilo. Não, beleza então. Galera, então a gente falou de cátions, falamos dos íons. Deixa eu só ver qual que é o próximo aqui da. Bom, faltou, né? A gente falou dos modelos atômicos, né? Faltou a gente falar aí do modelo atual, né, que são os orbitais. Galera, o que acontece? Qual que é o modelo? Qual o modelo mais perfeito, né? Não existe aí a gente não pode falar assim, que um modelo ele é mais perfeito do que o outro, tá? Cada um atendeu a necessidade de uma época, né? E ele foi sendo complementado ali ao longo de novas descobertas, né? Igual, por exemplo, o modelo de Dalton, até hoje a gente pode estar utilizando ele em sala de aula, né? Quando às vezes um professor vai lá no quadro, né? E desenha, por exemplo, aqui, ó, Na, CL, tá? Às vezes para fazer alguma explicação, o professor vai lá e, e faz isso aqui, ó. Certo? Então a junção do Na mais do Cl, né, vai formar o NaCl. Quantas vezes vocês já viram aí a representação, né, do H2O dessa maneira aqui, ó. Então, assim, os modelos, né, eles foram evoluindo ao longo do tempo, né? Alguns deixou, né, acaba se tornando um pouco obsoleto, mas ainda dá para utilizar, né, aquele conceito que ele explica, né? O átomo na esfera maciça indivisível, eu quero juntar, quero explicar aqui o NaCl juntando, é só fazer isso daqui, tá? Mas a gente acaba ainda usando aí, utilizando alguma aplicação, né, para um modelo, né, que a gente sabe que não é a representação ideal. Mas, né, hoje a gente tem aí o modelo de orbital, né,
o que seria esse modelo de orbital? O átomo, né, ele não é aquele desenhozinho, né, que a gente está acostumado aí a ver nas blusas de químicas, em alguns livros, tá? Ele não é a forma ideal de estar representando ele, não é essa daqui, né? Hoje a gente tem a forma aí dos orbitais, dos níveis de energia, né? Então, por exemplo, aqui a Ô, gente tem... Jardel, o quadro saiu pra mim. Hã? O quadro saiu, tá um fundo diferente. Ué, Tá parecendo uma paisagem aí. É, caramba, hein? Vocês têm que mudar lá em cima. Tem uma gradezinha do lado direito, lá em cima. Vocês mudam lá e colocam na grade. Acho que é grade, eu acho. Modo de exibição em grade. Vocês têm que mudar. ué, mas do nada eu. Voltou aí pra O meu vocês? mudou, eu fui lá e É. mudei. O Pepe é bugadão. Voltou. Já deu Vol- certo. Voltou aí? Achei que ele tava vindo pra céu, foi. Agora deu. Ah, então tá bom. A terça dessa. Terça-feira, tá? Terça fantástica. Ô, galera, então assim, ó, orbitais mais simples, né? Então a gente vai ter um átomo, né, vai ser uma esfera, né, em torno aqui do núcleo, tá? E o elétron que está nesse orbital aí mais simples, tá? Ele pode estar em qualquer região aqui, tá? Então isso aqui, o elétron, eu não consigo afirmar, falar, ó, o elétron está nesse ponto, ou o elétron está nesse ponto, ou está nesse ponto, tá? Ele pode estar em qualquer região aí. A gente tem um segundo orbital aí, tá? Esse aqui é um orbital S. A gente tem um segundo orbital, tá? Que ele é representado dessa maneira. Então, o elétron ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui, tá? E então a gente tem aí o que nós chamamos, né, de princípio da incerteza, né, que eu não consigo, eu sei que o elétron está aqui, mas eu não consigo determinar aonde esse elétron está, tá? Então esse seria um modelo, né, que atualmente é utilizado, tá? Em alguns livros aí de química, né, vocês conseguem achar, né, fotos desse modelo de orbital, mas é aquilo que eu estou falando, não é o nosso foco aqui, né, eu só estou passando, dando uma pincelada para vocês, né, que existe. O que é de importante que a gente tem que saber, né? Agora, né, eu falei para vocês lá da massa do número atômico, né, da massa do número atômico Z. Aquilo é importante vocês saberem, tá? A massa atômica, que é o somatório do prótons com os nêutrons, tá? É importante assim, vocês saberem, às vezes eu esqueci a fórmula, eu esqueci o que significa o A. O importante é saber o quê? Que a massa atômica é o somatório de prótons e nêutrons. O número A, Z, N, galera, isso aí é mais só para questão de vestibular mesmo, né? Para questão de avaliação mesmo. Importante, né, no conceito aí de químico, né, para vocês, é saber que a massa atômica, né, é o somatório de prótons e nêutrons, tá? E um outro fato aqui importante, né, na química aí para vocês, tá? São as camadas, né? Que o átomo tem. Que são os níveis de energia que a gente chama aí de camadas, tá? Ou seja, o elétron ele pode estar em vários níveis, nível 1, nível 2 até o nível 7, tá? Então esse aqui eu vou chamar de K, L, M, N, O, P e Q, tá?
Então, essas daqui são as camadas K, N, M, N, O e P. P e Q. Quando eu falei para vocês, né? Falei, galera, o átomo ele tem 7 camadas, né? Então, isso aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando eu falei para vocês que o átomo tem 7 camadas, que essas 7 camadas hoje, né, atendem à quantidade de elétrons que a gente tem, né? Então, se vocês pegam um elemento químico que tem 118, né? Se a gente for fazer a distribuição, vocês já ouviram falar da distribuição de Linus Pauling? Distribuição eletrônica de Linus Pauling? A gente está estudando isso com o Adriano. Ah, tá estudando? Então tem lá 1s2, 2s2, 2p6. Não tem isso? É. Então, quando a gente soma, vocês chegaram a somar ou não? Eu fiz uma vez que dá 118, né? Dá o número da tabela. Dois P6, 3P6, 4P6, 5P6, 3D10, 4D10, 5D10, aqui vai 4F14, se eu não me engano, 5F14. É isso mesmo? Isso. Se eu tenho alguma. E tem aqui o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6D10. Já que vocês estão estudando aí na outra, né? Na outra disciplina, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui a gente tem 14. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem 30. 10, 20, 30, 40. Aqui a gente tem 40 e aqui a gente tem 28. Somando aqui, 44. Aqui dá 68. E aqui, ó, dá 12, vai 1, dá 10, dá 112. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, isso mesmo, dá 112. Então deve ter mais um aqui, o É porque tem uma distribuição que considera o 7P6 também, Jardel. 7,6. Então vamos aqui para 36. Aqui vai para 50. E aqui vai para 118. Tá? Então isso vai depender muito do livro e da biografia que está sendo utilizada. Então, comentei com vocês aí, né, que a gente hoje, atualizado, aí, a gente está com 118 na tabela periódica, né, entre elementos naturais e sintéticos, criados ali dentro do laboratório, tá? Mas, se a gente chegar em um elemento químico aí, 130, 135, né, o que eles vão fazer com essa distribuição aqui? Eles vão aumentando. Tá? 6P6, 6F14, o 7F14, depois 8S2, se necessário. Tá? Então, assim, vai depender muito da necessidade e de quanto vai se descobrindo novos elementos. Tá? Então, hoje, o que a gente sabe? A gente tem o núcleo, né? Prótons e nêutrons, mais algumas partículas subatômicas, tá? E a gente tem os elétrons distribuídos aí, né, nas órbitas ou nos níveis de energia, né, ou nas camadas, não sei como cada um de vocês querem chamar, ou todos esses são maneiras de estar representando aonde o elétron pode estar, tá? Hoje, a gente fala, a gente tem de 1 a 7 camadas, tá? Ou
de 1 a infinito. Isso aqui não é o infinito, né? De 1 a infinitas camadas, tá? Então, quando a gente pega aí um átomo como o hidrogênio, e tem um elétron ali que está lá na camada K, beleza? Então, assim, quantas camadas tem o hidrogênio? Aí, se a gente virar e falar assim, o hidrogênio tem uma camada preenchida, tá? Beleza, é uma resposta certa. Agora, se eu falar assim, o hidrogênio tem 7 camadas, sendo somente uma preenchida. Também é uma resposta certa. Ou eu posso falar que ele tem uma camada, né, preenchida e infinitas a serem preenchidas, tá? Quando acontece, né, que eu comentei na última aula aí com vocês, né? Quando vai soltar fogo de artifício, o que acontece? O cara sai aqui do nível interno, vai para um nível mais externo. Então, por exemplo, ele está na camada K, o elétron está na camada K, vai lá para a camada E, porque ele absorveu energia. Depois ele volta liberando essa energia na forma de luz aí, tá? O que está sempre ali movimentando? Quem está sempre movimentando, né, ganhando, o que o átomo está sempre ganhando ou perdendo, tá? É elétron. A quantidade de prótons e nêutrons ali, ela vai permanecer constante, tá? Então, quando a gente for começar a estudar aqui, vocês já estão estudando aí o diagrama, né? Acho que vocês estão estudando inorgânica, não é isso? Isso. Acho que vocês vão ter NOx, se eu não me engano, tá? Entrou também. Hã? Já começou a estudar NOx também. Isso. Aí sempre, né, vai estar tendo troca de quê? De elétrons, tá? Sempre vai ser a troca de elétrons. Prótons e nêutrons vai permanecer ali no núcleo, que é a identidade ali, principalmente o próton, né, é a identidade do átomo, tá? Ele pode perder elétrons, mas os prótons ali vai permanecer constante porque é a identidade dele, tá? Gabriel, Oi. a química geral é a introdução da química inorgânica, né? Ela é uma introdução à inorgânica, à fisicoquímica, à analítica e à orgânica. Ela é a química geral, ela é o basicão ali, é aquela disciplina ali, né, que você vê de um a tudo, tá? Só que assim, bem tapa mesmo, bem superficial. E a partir da química geral, né, você vai aprofundando nas demais disciplinas. Por quê? Igual, por exemplo, um conceito de cátion e ânion, por exemplo, né? Às vezes lá numa disciplina de físico-química, numa disciplina de inorgânica, você não vai entrar nisso aí. O que é o cátion, por que ele vira cátion, por que ele vira ânion, tá? Você já tem que chegar lá com esse pré-conhecimento do que é um cátion, o que é um ânion. E aí sim, né, a partir desse pré-conhecimento que você tem, né, você poder fazer introduzir mais na disciplina, igual, por exemplo, na química inorgânica, aí que vocês vão ver, né, reações inorgânicas que acontecem, que é diferente das reações orgânicas, né? Também é uma outra disciplina que vocês terão. Então, assim, química geral é bem ali só para ensinar vocês o ABC, né, da química. Seria isso. Ela é uma introdução para as outras disciplinas. E quem já passou, né, aí, que entrou no segundo, que é a turma que vai estar formando agora, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, na hora que chegou lá em química analítica, precisava de um monte de conceitos aí de química fisicoquímica, química geral, algum conceitozinho, né? E porque já é uma disciplina mais ali, mais aprofundada.
Então, assim, a gente vai ver as coisas ali para vocês chegarem nas outras disciplinas mais bem preparados. Galera, em cima disso daí, né, das camadas, tá? O modelo atual a gente comentou. Então, cada camada, né, vai ter uma quantidade de... Cada camada vai suportar uma quantidade de elétrons, tá? Camada K, ela vai suportar apenas 2 elétrons, está lá num subnível S, né, que nós vamos chamar... Isso aqui vocês chegaram a ver também ou não? Tô falando isso aí é números quânticos? Isso. Não, ainda não. Tá. Então a camada K, né, ela é um subnível S, tá? Vamos ter camadas aí com subnível P, tá? E F. Então, beleza. Então, cada camada aqui, ela vai suportar, né, uma quantidade de elétrons, tá? E esses elétrons, né, eles vão ficar dentro de orbitais, tá? Então, cada orbital, ele vai suportar, né, seria como se fosse um quartinho, né, de uma casa, né? Cada orbital aí vai suportar 2 elétrons, tá? Um num sentido e um no outro sentido. Então a gente representa aquilo dali por spins, tá? Spin para cima e spin para baixo. Então dentro dessa representação, né, a gente tem que preencher os spins, né? Então aqui, ó, a gente sempre começa preenchendo os spins para cima, né? E depois você vem preenchendo os spins para baixo. Então, olha só, um subnível S, né? Ele consegue suportar 2 elétrons, tá? Um subnível P, 6, o D, 10 e o F, 14. Por isso, essa representação aqui, ó, de 2, 6, 10 e 14, tá? Cada camada K, L, M, N, O, P e Q, né, ela também suporta uma quantidade de elétrons. Por exemplo, camada K, somente 2 elétrons. Camada L, tá? Ela suporta 8 elétrons. A camada M, 16 mais 2, 18 elétrons. A camada M, 14 com 10 dá 24, com 6 dá 30, 32. A camada O, 32. A camada P, 10 dá 16 dá 18. E a camada Q, que é a última aí, 8 elétrons. Tá? Então, olha só, aqui as coisas assim, começam a fazer um pouco, né, de sentido, né? De onde que... Como que eu sei que cada
cada camada, né, cada átomo, né, suporta ali tem aquela quantidade de elétron, como que é distribuído, tá? Por essa distribuição de Linus-Pauling, né? E lá na tabela periódica, né, se vocês analisarem a tabela periódica, ela tem 7 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que seriam esses períodos aí? Eu vou fazer uma tabela aqui quadrada, tá? O que seriam esses períodos aí? Aonde está o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, aqueles elementos da primeira família ali, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Então, lá na primeira família, né, se vocês contarem que a gente tem 7 elementos, tá? Então, cada linha da tabela aí, ela é chamada de período, tá? Então, aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá? E cada período desse, tá? É a representação ali de uma camada L, M, N, O, P, Q, L, M, N, O, P e Q. Não sei se vocês sabiam dessa informação, tá? Então, elementos ali do primeiro período, tá? Vão ter somente a camada K preenchida. Elementos do segundo período, somente a camada L preenchida. Elementos do terceiro período, somente a camada N. Do quarto N, do quinto O. Do sexto período, a camada P. E do sétimo período, a camada Q. Não sei se vocês tinham esse conhecimento, essa noção aí. Galera, alguma dúvida aí? Não. Beleza. Então, a gente tem elementos, né? O átomo com as 7 camadas. Lá na tabela periódica, né? Cada nível é representado por uma camada, né? Então, camada K, L, indo as 7 camadas, tá? E nós teremos lá dentro da tabela, né? Aqui nas colunas nós temos as famílias, mas isso aí é assunto para outro dia, tá? Então, o importante aqui, o que eu preciso que vocês guardem? Essa relação, né, das camadas, tá? Aonde fica, quantos elétrons tem em cada camada, tá? Por que disso, né? Por que eu tenho que saber quantos elétrons ali eu vou ter nas camadas, tá? É importante a gente saber, porque na hora de fazer a reação química, né, a gente tem que ir lá e dizer, elementos da família 1A, né, que é esse camarada aqui. Se a gente fizer a distribuição eletrônica de toda essa turma que está aqui, a gente vai achar um elétron na última camada, tá? Se vocês pegarem a distribuição eletrônica de qualquer elemento da família 1A, vocês vão achar sempre um elétron na última camada. Então, por exemplo, do hidrogênio. Quantas camadas o hidrogênio tem? Ele tem uma camada que é a camada K, tá? Quantos elétrons ele vai ter na última camada? Um elétron. O lítio. Quantas camadas o lítio tem? O lítio tem 2 camadas. Qual é a camada mais externa do lítio? Tá? É a camada L.
quantos elétrons o lítio tem na sua última camada? Tem um elétron na última camada, tá? Na camada L. O sódio. Quantas camadas o sódio tem? Ele está lá no terceiro período. Ele tem 3 camadas. Camada K, L e N. Tá? Das 3 camadas que ele tem, quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada N? Que é a camada N. Ele tem um elétron na última camada. E assim vai, né, para os demais elementos químicos aqui. Tá? Então, chama tabela periódica, né, porque acontece coisas em determinados períodos ali que são o quê? Constantes, que são semelhantes. Tá? Galera, então eu preciso dessas informações aí desse geralzão aí. Tranquilo? Bom, já são 8h06, né? Eu passei para vocês aí no WhatsApp, tá? Uma lista de exercícios. Vocês chegaram a ver? Sobre modelos atômicos? Sim. Sim. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Eu vou resolver alguns com vocês agora, tá? Ah, não, não passa dever, não, pelo amor de Deus. Não, eu não gosto de dever, não. Ih, Eu grava, não tá aguento gravando. mais. Pior que eu tô falando que eu não gosto de dever e tá gravando aí, meu Deus. Mas eu não gosto. Jardel, colocaram mudo pra você. Tá mudo. Ah, não, é. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Deu, repete aí. Não precisa falar, não. Chegou Jardel. na parte que não gosta de vir. Eu não gosto de dever, não. Ah, verdade. Não, mas é sério. Eu não sou muito. Galera, semana que vem é a nossa prova. Tá? O que vai cair na prova? Aquele capítulo lá de substância. Tá? Vai cair na prova separação de materiais. Tá? E os modelos atômicos. Jardel, como que vai ser feita essa prova? Como que a gente vai fazer a prova? Ah, é aí que tá, né? Então, substância, separação de materiais e modelos atômicos, tá? Esse daqui, ó, a gente vai fazer exercício hoje. Esse aqui a gente chegou, acho que eu cheguei a passar para vocês entregarem lá no colégio, né, valendo alguns pontos, porque eu não posso dar tudo em prova, né, eu tenho que dar algumas atividades avaliativas, então essa é uma das atividades. E substância a gente chegou a fazer bastante exercício aí, acho que a gente passou umas 2 ou 3 aulas aí fazendo uma maratona de exercícios aí, né, sobre esse capítulo de substância, tá? A prova, eu ainda estou buscando informações lá no colégio, eu acredito que deve ser igual no semestre passado, só que vocês não vão ter aquele prazo, né, de 2, 3 semanas para fazer, tá? Mas eu acho que é deixar lá num dia, vocês pegarem lá e fazer. Só estou acabando de buscar essa informação se vai ser feito dessa maneira, mas aí a hora que eu tiver, eu passo aí para vocês direitinho. Ou às vezes pode utilizar não sei se vocês já fizeram prova pelo Google Forms, né? Que a gente abre lá, manda um link para vocês e aí vocês têm um tempo lá de 2 ou 3 dias lá para acessar o link, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu estou acabando de buscar essas informações. Então, matéria da prova tá aí. E vamos resolver alguns exercícios daquele lá de modelo atômico, mas tá
bem simplesinho também. Deixa eu só... Oi. Você passou naquele exercício de separação, eu fiquei com uma dúvida só num tem lá. Apareceu lá hidrogênio deutério, que fala? Deutério, que tá Isso com é a diferença da massa? a da massa. Beleza. Galera, deixa eu compartilhar a tela aqui. Galera, quem me conhece do semestre passado, eu tava com cabelo grande. Mas o trem agora tá pior. Eles vão assustar quando voltar essas Cortou o pratas. cabelo? Hã? Cortei não. Você cortou o cabelo? Não, ainda não. Galera, deixa eu ver se foi isso daqui. Não foi. Vocês estão vendo minha tela ou não? Tem. Tem. Então vamos lá, eu acho que eu passei esse arquivo aqui para vocês. Nesse arquivo tá um resumo do que a gente falou na aula passada, tá? E o que é um modelo, né? Que é a personificação, né, de algo que a gente considera ideal, não é uma certeza, né? Tanto que a gente viu ali os modelos, né, mutando a cada ano, né, que se descobriam cada informações novas, né? Então, a gente chegou a ver lá o modelo de Dalton, né, que o átomo é semelhante a uma bola de bilhar. O modelo de Thomson, né, que ele já começa a falar, né, sobre a representação de cargas, né, positivas e negativas, foi o grande passo, né, que ele deu em relação ao modelo de Dalton, né? O Rutherford, né, quando ele pega lá, ele descobre, não, cara, o átomo não é uma esfera com carga incrustada, né? Ele tem um núcleo e dentro desse núcleo a gente vai ter as cargas positivas com cargas negativas próximos aí à região do núcleo, né? Então, assim, cada modelo ele foi trazendo uma inovação, tá? Então, aqui, ó, a título de exercício, deixa eu aumentar a tela aqui. Então, esse exercício aqui eu passei para vocês aí, né? Tá um para casa aí, mas depois eu vou tirar esse título. Galera, então vamos começar a debater essas questões aí, né, que serve até como revisão dos modelos para a próxima aula. Rapidinho a gente faz. A revista super interessante, né, numa reportagem sobre átomos e a essência da matéria, traz um trecho sobre as conclusões a que um cientista chegou, após determinada experiência para investigar a composição da matéria. Aí, então ela traz esse trecho. O físico deduziu que na estrutura da lâmina de metal havia centros onde se armazenavam tal quantidade de massa e que as partículas alfa, né, eram detidas e rechaçadas. Esse rechaçado aí é porque bateu e voltou. Assim ele imaginou no núcleo atômico se concentrava quase toda a massa, né, do átomo e que os elétrons, ao girarem ao redor dele, formavam uma casca dura. Tá? Então, qual foi o cientista, né, que foi responsável por esse trecho aí? A gente tem aí o Einstein, Bohr, Rutherford, Dalton e Lavoisier. Nosso querido Rutherford. O Rutherford. Então, deixa eu marcar aqui de amarelo. Deixa eu salvar o arquivo.
salvar como primeiro ano. Deixa eu colocar aqui um resolvido. E a gente vai resolvendo e eu mando isso aqui para vocês. Outro dia eu resolvi um e esqueci de salvar na hora de fechar aqui. Agora não vai ter problema. Galera, então, o número 1 é letra C. Tá? 2. Alternativa que representa uma característica do modelo de Dalton. O que o Dalton falou aí pra gente? Em termos de modelo. Tem carga elétrica? Dalton chegou a falar de carga elétrica? Não. Chegou a falar de núcleo denso e positivo? Não. Quem falou de núcleo denso e positivo? Thomson? Foi Thomson, né? Possui espaço vazio. Eu ainda brinquei, né? Se alguém ofender vocês, falar que você é um grande vazio, né? Não se sintam ofendidos, porque é a realidade. Né? A gente é composto de átomos e entre o núcleo e a eletrosfera existe um grande vazio. Então, realmente, a gente é um grande vazio, tá? Mas quem falou isso, de que existe um espaço vazio? Rutherford? Já começou ali no Rutherford, né? Tem forma esférica e é maciço. Isso aí. Esse aqui, não é? E esse aqui é divisível? Ele falou que era indivisível. Ele falou que era indivisível, né? Hoje, galera, o átomo ele é considerado como divisível, tá? Porque a gente sabe que no núcleo tem prótons e os nêutrons, né? E também existem outras partículas subatômicas, né? Que não é parte do nosso estudo agora, né? Mas que fazem parte do núcleo de um átomo, tá? Questão 3 aí. A principal ideia inovadora do modelo de Rutherford é a noção de núcleo. Quem falou do núcleo foi o Dalton, né? Quem falou de energia quantizada foi o Bohr. O que o Rutherford trouxe? Massa, né? Chegou a falar de massa? Massa, a gente nem chegou... A gente viu massa foi hoje, né? Que é aquela somatória ali de prótons e nêutrons. Acho que é elétrons, né? Não? Então, o Rutherford, elétron, quem trouxe... Tem um espaço vazio. Que pode ter sido simbolizado pelo quê? Pelo orbital. Tá? O elétron, quem trouxe a ideia de elétron, né, foi o Thomson, quando ele falou lá de carga positiva e negativa. Tá? Então, esse orbital aqui é aquele giro ali que o átomo que o elétron está fazendo em torno do núcleo. Que é onde ele comenta aqui, ó, ao girarem toda a massa do átomo, dos elétrons, que ao girarem ao redor dele formava essa casca dura. Né? Galera, questão 1 aí, do para-casa, né? Para quem gosta do para-casa. A teoria atômica de Dalton pode ser resumida em alguns postulados. Teoria atômica de Dalton, tá? Toda substância formada, tudo isso aqui, ó, tá certo, tá? Dalton escreveu tudo isso daqui. Toda substância química é formada por átomos. Átomos são partículas indivisíveis. Os átomos de um elemento, né, não podem se transformar em átomos de outro elemento, tá? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos entre si. Reações químicas correspondem a processos de rearranjo de átomos. Cada composto químico bem definido
né, corresponde a uma combinação, né, precisa de átomos. Galera, a questão aqui é a alternativa que indica, né, o total de postulados de Dalton que ainda são aceitos hoje ou seja, de todas dessas 6 afirmações, né, quantas são verdadeiras hoje, né, que a gente pode falar, não, isso aqui ainda continua valendo. Vamos lá. Toda substância química é formada por átomos. Isso vale hoje ainda? Ué, tem os íons também, né, Jardel? Sim, sim. Os íons, né, a gente viu ali cátions e ânions, né, que eles se adequam ali, né, de acordo com a reação química. Então, mas assim, o íon continua sendo um átomo. Né? O cátion Na+, ele ainda continua sendo um átomo, com uma definição agora chamada de íon, né, que a gente chama ele ali de cátion. Então, isso continua valendo? Acho que sim. Continua. Tá? Isso aqui, ó, ainda é verdadeiro. Beleza. Átomos são partículas indivisíveis? Isso continua valendo ou mudou? É divisível agora. Hoje a gente sabe, né, que os átomos são divisíveis. Então isso aqui, ó, é falso. Átomos de um elemento não podem se transformar em outros elementos. Isso é falso ou verdadeiro? Falso. Esse daqui, ó, ele é falso. Tá? Átomos de um elemento não podem se transformar em átomos de um outro elemento. Tá? Então, na radiação, né, acho que ao longo do curso agora, em alguma disciplina, vocês devem ver um pouquinho sobre radiação, tá? E vocês vão ver, né, através desse conceito de radiação, um elemento, né, a gente poder transformar ele em outro, tá? Mas aí já é um conteúdo à parte aí para vocês, tá? Então esse aqui, ele é falso. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos entre si. O que essa frase aqui significa? Se eu pegar um átomo de carbono aqui no Brasil e um japonês, não vou falar aqui no Brasil, não. Vou pegar um cara lá nos Estados Unidos que está estudando o elemento químico carbono e um japonês lá no Japão estudando o elemento químico carbono, né? Esses dois átomos de carbono, um que está nos Estados Unidos e o outro que está lá no Japão, eles têm a mesma característica? Sim. Tem. Por que eu não falei aqui no Brasil, então? Eu comecei a falar do Brasil, eu mudei para os Estados Unidos e para o Japão. É piadinha? É. Pode falar.
Porque aqui a gente tem uns políticos, né, que até isso aí capaz que eles conseguem mudar, né? Verdade. Então isso aqui é verdadeiro. Brasileiro é foda, meu. Reações químicas, né, correspondem a processos de rearranjo de átomos. Verdadeiro? Verdadeiro, né? Desenhei ali agora há pouco para vocês, né, que a gente ainda pode representar, né? Verdadeiro. Cada composto químico bem definido corresponde a uma combinação precisa de átomos. O que eu falo com vocês sabem Eu acho que é química, verdadeiro. é verdadeiro. Vocês sabem química, o que mata, às vezes, é o português, né? É a interpretação. Cada composto químico bem definido corresponde a uma combinação precisa de átomos. O que acontece? Se a gente quer preparar aí uma reação, né? Por exemplo, 1 mol de hidrogênio reage com meio mol de O2 para produzir 1 mol de H2O. Tá? Se eu quiser preparar 10 mols de água, né, quantos mols eu vou precisar de hidrogênio nessa proporção? 10? 10. Né? Então, eu vou precisar de 10 mols de hidrogênio, por quê? Aliás, são 10 mols de H2. Por quê? A proporção, tá? Se eu quero fazer 1 mol, se eu quero fazer 10 mols, a proporção ali, a quantidade sempre vai ser o quê? A mesma, é uma quantidade precisa. Eu não consigo fazer 10 mols de água se eu tiver apenas 2 mols de oxigênio, tá? Eu preciso ter uma quantidade ali, né, proporcional, senão a reação química não acontece. Então essa daqui, ó, ela também é verdadeira. Então a gente tem aí, ó, quantas que estão valendo hoje? A gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a alternativa correta aí, ó, galera, vocês estão vendo esse exercício? Para a maioria acertar aí é C de Cristo e D de Deus. Verdade. Negócio é marcar tudo seu. Aí na prova a gente marca o A, mas o professor se ensinou que era o C ou o D. Aí quando eu coloco a opção A lá, a galera ainda me xinga. O modelo atômico de Rutherford, né, apresenta todas as características abaixo, exceto o modelo atômico de Rutherford. O núcleo contém carga positiva. Tá certo ou errado? Certo. Tá certo. A gente tem lá no núcleo, né, o próton. O núcleo é a região menos densa do átomo. Errado, tá? Tá errado, tá? Porque a gente falou assim, o átomo, você é um grande vazio, né? Porque existe um espaço vazio. Mas existe um espaço vazio entre o quê? O núcleo e a eletrosfera. E o núcleo e a eletrosfera. E eu ainda comentei com vocês, né, que o elétron, ele não é significativo, tá, para o peso do átomo. Por quê? Porque ele pesa 1 dividido por 1840, né, na proporção aí do peso do próton, tá? Então o núcleo, ele é a região mais densa do átomo. Então isso daqui, ó, tá? É o que a gente tem que marcar.
O átomo apresenta predominantemente espaço vazio, isso é verdadeiro, a gente acabou de falar aí agora. O tamanho do núcleo é muito menor do que do átomo todo, tá? Então, assim, comentei com vocês também, qual que é a relação do núcleo com a eletrosfera? É a mesma coisa, você pegar uma moedinha de 1 centavo, colocar lá no Mineirão, tá? E o primeiro elétron, ele vai estar lá na quina lá da última arquibancada, tá? Primeiro elétron. Então, assim, o átomo, ele é muito grande, né? Na visão micro, né? Ele é muito grande em relação ao núcleo, tá? Mas existe esse grande espaço vazio aí. A carga do núcleo e da eletrosfera tem valores iguais e com sinais contrários, né? Então, o núcleo ele tem carga positiva e a eletrosfera tem carga negativa. Beleza? Galera, então, essa semana eu vou buscar as informações aí de como vai ser a aplicação da prova, tá? Envio para vocês e na próxima semana, então, se preparem para a provinha. Não é coisa assim para vocês arrancarem o cabelo, tá? Vai estar bem tranquilo. Até porque a química geral, ela é um basicão mesmo, tá? E a gente se vê na próxima semana, então. Se Deus quiser. Falou, Jardel. Valeu. Obrigadão, Jardel. Valeu, galera. Falou, Vai. Obrigada. Vai pegar os exercícios lá terça-feira? Eu vou pegar na quarta. Aí vocês Na têm quarta. até a terça para entregar lá. Beleza. Beleza? Alô. Falou.